Bem, meus queridos irmãos, novamente estamos reunidos para o nosso Evangelho no Lar. Pedimos que neste momento a espiritualidade superior, os irmãos designados à assistência das nossas orações estejam conosco, que nós sejamos envolvidos, protegidos, amparados, fortalecidos, que este Evangelho nos sirva para nós dar mais um aprendizado e que Deus ilumine e proteja e fortaleça a todos nós. E vamos à leitura do nosso Evangelho, que é a introdução. Com extrema sabedoria procedem os espíritos superiores em suas revelações. Não atacam as grandes questões da doutrina, senão gradualmente, à medida que a inteligência se mostra apta a compreender a verdade de ordem mais elevada, e quando as circunstâncias se revelam propícias à emissão de uma ideia nova. Por isso que logo de princípio não disseram tudo, e tudo ainda hoje não disseram, jamais cedendo à impaciência dos muitos afoitos, que querem os frutos antes de estarem maduros. Fora, pois, o supérfluo pretender adiantar-se ao tempo, a providência ensinou para cada coisa, porque então os espíritos verdadeiramente sérios negariam o seu concurso? Os espíritos levianos, pouco se preocupando com a verdade, a tudo responde. Daí vem que sobre todas as questões prematuras há sempre respostas contraditórias. Os princípios acima não resultam de uma teoria pessoal. São consequências forçadas das condições em que os espíritos se manifestam. É evidente que se o espírito de uma coisa de um lado, enquanto milhões de outros dizem ao contrário, algures, a presunção da verdade não pode estar com aquele que é o único ou quase o único de tal parecer. Ora, para pretender alguém ser razão contra todos seria tão ilógico da parte dos espíritos, quanto dos espíritos verdadeiramente ponderados, se não se sentem suficientemente esclarecidos sobre uma questão, nunca a resolvem de modo absoluto, declaram que apenas a tratam de seu ponto de vista e aconselham que se aguarde a confirmação. Por grande e bela justa que seja uma ideia impossível e que desde o primeiro momento conseguem todas as opiniões, os conflitos que daí decorrem são consequências inevitáveis do movimento que se opera. Eles são mesmo necessários para maior realce da verdade e convém se produzam desde logo para que as ideias falsas prontamente sejam postas de lado. Os espíritos que esse respeito alimentam-se para qualquer temor podem ficar perfeitamente tranquilos. Todas as questões insuladas cairão pela força mesmo das coisas, diante do enorme e poderoso critério das concordâncias universal. Não será a opinião de um homem que aliaram os outros, mas a voz unânime dos espíritos. Não seria um homem, como não será qualquer outro, que fundará a ortodoxia espírita. Tampouco será o espírito que se venha impor a quem quer que seja. Será a universalidade dos espíritos que se comunicam em toda a terra, por ordem de Deus. Esse é o caráter essencial da doutrina espírita. Essa é a sua força, é a sua autoridade. Quis Deus que sua lei sentasse em bases inamovível
que por isso não lhe deu fundamento a cabeça frágil de um só. Diante de tão poderoso Areópago, onde não se reconhecem corrilhos, nem rivalidades, coisas, nem seitas, nem nações, é que virão quebrar-se de todas as oposições, todas as ambições, todas as pretensões à supremacia individual. É que nos quebraríamos nós mesmos, se quiséssemos substituir os seus decretos soberanos pelas nossas próprias ideias. Só ele decidirá todas as questões litigiosas, imporá o silêncio das existências e dará razão a quem a tenha. Diante desse imponente acordo de todas as vozes do céu, que pode a opinião de um homem ou de um espírito, mesmo do que a gota d'água que se perde no oceano, menos do que a voz da criança que na tempestade abafa. A opinião universal, tal o juiz supremo que se pronuncia em última instância, fórmula de todas as opiniões individuais. Se uma destas é verdadeira, apenas tenho na balança o seu peso relativo. Se é falsa, não prevalecer sobre todas as demais. Nesse imenso concurso, as individualidades se apagam e constituem novo insucesso que o orgulho humano. Já se desenha harmonioso conjunto. Este século não passará sem aquele que resplandeça em todo o seu brilho, de modo a dissipar todas as incertezas, porquanto daqui até lá potentes vozes terão recebido a missão de se fazerem ouvir, para congregar os homens sob a mesma bandeira, uma vez que o campo se ache suficientemente lavrado. Enquanto isso não dá, aquele que flutue entre os dois sistemas opostos pode observar que em sentido de se forma a opinião geral. Essa será a indicação certa do sentido em que se pronuncia a maioria dos espíritos, nos diversos pontos que se comunicam. É um sinal não menos certo do qual os dois sistemas prevalecerá. Bem, meus queridos irmãos, que a paz de Deus e de Jesus Cristo esteja conosco. E o nosso Evangelho, essa parte que foi lida, ele já nos esclarece tudo sobre o que nós devemos fazer. É deixado por Allan Kardec todo o sistema que nós devemos seguir. Ele nos deu essa imensa escritos que ele nos deixou para nós seguirmos esta doutrina maravilhosa. É o Evangelho, é o livro dos Espíritos, é a Gênese, é o céu e o inferno. Esses livros são magníficos. O que nós temos que fazer é lê-los, segui-los, tudo o que foi deixado. E seguir o nosso manual que nos dá todas as instruções para os nossos procederes. Portanto, meus irmãos, seguimos o que Allan Kardec deixou para nós. E vamos agradecer, meus queridos irmãos, por esta oportunidade que foi nos dada por Deus com tanto amor e carinho, que neste momento esses irmãos abnegados, médicos, enfermeiros, cheguem a cada lar que está ouvindo este Evangelho de hoje. Que nós sejamos envolvidos pelas essas imensas energias, que nós sejamos até mesmo curados das nossas enfermidades, ou mesmo aliviados, se assim formos merecedores. Agradecemos, Pai amado, por todos esses momentos. E pedimos também neste momento, pela nossa cidade, que a nossa cidade seja livre dos vendavais e das tempestades,
que esta pandemia seja amenizada na nossa cidade. Pedimos pelos irmãozinhos que se encontram doentes nos leitos dos hospitais, nas suas residências, que estão no presídio da nossa cidade, que foram abandonados nos asilos, nas creches, nos orfanatos, ou moram nas ruas. Que esta imensa luz do nosso Pai Maior envolva a todos, protegendo, amparando, fortalecendo a cada um. Pedimos também, Senhor, que seja aplicado um passe em todos nós, que essas energias percorram todo o nosso ser, que os nossos centros de força sejam acionados harmonicamente. Pedimos também, Senhor, que a nossa casa espírita seja protegida, amparada, iluminada, fortalecida. Pedimos, Senhor, que as águas postas em cima das mesas seja colocado o medicamento necessário para os nossos males físicos e o equilíbrio do nosso espírito. Graças nós te damos, Senhor, por esta oportunidade. E que Deus Pai Todo-Poderoso abençoe e proteja a todos nós. E que assim seja.